Bem-vindo, meu caro convidado de hoje, Luís Rebola. Convidado muito especial, estava muito ansioso e curioso por esta nossa conversa. Sim, é um desafio, não é? O Luís é dos meus melhores amigos, aquele confidente mais próximo, aquela pessoa com quem se pode falar de tudo e com quem se pode falar durante horas. E quem é o Luís Rebola? Perguntam vocês. Luís Rebola nasceu no Porto, com pai alentejano e mãe tripeira. Tem a irmã mais velha, foram criados ambos pela avó. Sempre foi bom aluno, estudou Economia na Faculdade da Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto, perdão. Depois mudou-se para Lisboa, andou a trabalhar em detergentes, foi gestor de produto da Quanto, da Vanish, depois foi para a Honeyway, mais para a Colgate. Andou a comprar casas, a decorá-las e a vendê-las, porque este homem tem um jeito imenso para as casas, para os móveis, para os objetos, mas depois fugiu para São Paulo, onde foi muito feliz durante 6 anos. Eu fui lá ver várias vezes. Depois disso, efetivamente, a trabalhar no jornal Metro, sim, na parte do marketing. Depois disso, em 2018, voltou para Lisboa e foi viver para a nossa bela vila de São Pedro de Sintra, onde depois, mais tarde, me arranjou uma casa e para onde fui morar. E ainda moro hoje em dia. E o que é que ele faz agora? Que é isso que traz aqui hoje. Andou a estudar um MBA de Felicidade Organizacional, Coaching, Florais e Numerologia. E embrulhou isto tudo muito bem para ajudar as pessoas nas suas caminhadas. Hoje em dia mudou-se para o Alentejo, para a Vila Alentejana, onde viviam os avós e o pai, e trabalha online para ajudar pessoas nas suas caminhadas de A para B, com a perspectiva de felicidade, da psicologia positiva e ajuda dos florais. E não só. Não é? Luís, assim, temos muita coisa para falar. Não é? Conta-me onde é que isto tudo começou. Olha, primeiro, muito obrigado. É um desafio muito grande porque os nossos encontros são imensos e durante muitos anos e, portanto, é quase que uma dificuldade para mim conseguir fazer uma coisa tão formal com um amigo tão querido. Mas não faças formal. Não faças, esquece o formal. Não é? De qualquer das formas, temos uma assistência, temos pessoas a ouvir e, portanto, há confidências da nossa vida do dia-a-dia. Algumas coisas podes dizer. Lógico. Algumas coisas podes dizer. Mas isso, claro, transforma esta conversa numa conversa peculiar, diferente, normalmente das conversas que temos, que são imensas. Portanto, é pensar o que é que ele não sabe que eu possa contar, porque ele sabe tudo. Eu sei, mas as pessoas não sabem. Claro, e por isso é que te convidei, porque acho que é importante que tu sejas conhecido, ou seja, que tu passes os teus ensinamentos, que tu passes aquilo que tu és, porque tu ensinas-me tanta coisa quando eu falo contigo, que acho que é uma pena estar guardado só no teu círculo. Não é? Então vamos lá. E na verdade tiveste também, na origem deste podcast, as pessoas ainda não falei bem sobre isto, mas isto é um podcast que tem um bocadinho a ver comigo, com as pessoas de quem eu gosto, que me inspiram e que ao fim e ao cabo rodeiam a minha vida. Claro. E é óbvio que tinhas de estar aqui nos primeiros. E até o próprio nome do podcast foi avaliado por ti, através da numerologia do Luís, e eu dei-lhe alguns nomes e o Luís disse que realmente este tinha tudo para funcionar. Tinha, porque tinha uma alma muito parecida com a tua, na verdade era igual. Que é a essência, não é? O espírito da coisa, como se chama a alma. E, portanto, obviamente, estando alinhado contigo, tendo como um destino, como objetivo, um lado comunicativo, expansivo, obviamente estava super encaixado no objetivo. É assim, as pessoas vão querer perceber o que é isto claro, que estás a falar. Na verdade, temos depois que fazer aqui um ligeiro, abrir aqui um bocadinho para falar o que é a numerologia, que é uma ciência que é muito antiga, é milenar e, portanto, hoje em dia nós pegamos nos ensinamentos que a numerologia cabalística nos deixou e que tentam interpretar tudo o que existe a partir de leis de números. E há 5 números definidores de tudo o que existe. E, portanto, começamos por dizer que o primeiro número é a alma, que é a essência, aquilo que move, neste caso, o Hugo, não é? Ou o Luís, e nem sempre essa essência é aquilo que depois nós mostramos para fora, é o nosso cartão de visita, porque o segundo número chama-se personalidade, e às vezes há conflito entre a alma e a personalidade. Ou não, há maior ou menor, porque na verdade a probabilidade de serem o mesmo número é reduzida. E, portanto, mas quando são é bom. Claro, quando são é aquela história, what you see is what you get, porque a pessoa na verdade é o que ela é o que ela apresenta e ela também não tem um conflito, porque imagina o que é uma pessoa que é extremamente estruturada e que é uma pessoa super organizada, mas que ela passa para os outros uma imagem de uma pessoa absolutamente livre, sem barreiras, sem estrutura. Portanto, seria aqui um conflito entre o 4 e o 5,
que porventura pode acontecer. Portanto, às vezes as pessoas têm uma imagem totalmente errada do que aquilo que a outra depois na verdade é, na sua essência. E ela pode, na verdade, também sofrer com isso. Mas enfim, pronto, voltando um pouco atrás. Sabes que podemos estar aqui a tarde inteira a falar de números que nós adoramos e que depois começamos a associar, isto é muito giro, porque começas a associar os números às pessoas, o número de alma, de personalidade, de destino, etc. Isto está a pensar, como o Luís vai explicar, há números dominantes e desde que eu comecei com esta aventura com o Luís, quer dizer, eu na verdade eu sou o amigo do aprendiz, não é? Porque há o mestre, o aprendiz a caminho do mestre e há o amigo deles, que sou eu. Pronto, já percebo um bocadinho aqui as conversas. E é giro ver como é que realmente estes números, que é algo que se define pelo teu nome, não é? Pela data de nascimento, etc., sim. Definem tanto uma pessoa, não é? Claro, é incrível. Eu vou dizer que eu não sei o que está por trás. Portanto, o que é que está por trás desta história bem construída pelos cabalistas e que depois Pitágoras também adapta. O que está por trás eu não sei explicar, mas que todas as vezes que eu faço a numerologia de alguém, a pessoa fica espantada, tal como eu fiquei há 10 anos atrás, quando a Doris fez pela primeira vez a minha numerologia, porque realmente existe uma verdade naquilo que é apresentado. Portanto, há um sistema, de facto, muito bem feito, e depois pensas, mas se eu não me chamasse Hugo, bom, diz Pitágoras que se não te chamasses Hugo, te chamarias uma outra coisa que teria uma vibração semelhante, portanto, o teu nome teria uma vibração semelhante que seria expressa pelo número igual. E, portanto, não tens que ser um Hugo, podias ser um outro nome estrangeiro, por exemplo, ou até português, que somasse as mesmas vogais e somassem as mesmas consoantes. E podia dar a mesma coisa até. Ia dar. Só para chamar aqui a atenção, a Doris é a mestre do Luís e que é também a nossa terapeuta. Claro, sim. A Doris começou por ser minha coach quando eu morei em São Paulo. Em 2013, eu comecei a fazer coaching integrativo com a Doris como cliente e fui cliente dela durante quase 6 anos. E quando voltei para Portugal, já tu fazias com a Doris, penso que talvez no meu último ano tu já fazias, ou já fazias há 1 ano e meio ou 2. Sim, tu passaste-me esse contacto num carnaval. Exatamente, portanto passei-te no último carnaval que eu tive em São Paulo. E a Doris depois passou a ser minha mentora, portanto a partir do momento em que ela me começa a ensinar e eu começo a seguir um pouco as pisadas dela, ela deixou de me atender como cliente e passou-me a ensinar, e hoje em dia por vezes recorro a ela porque tenho algumas dúvidas de casos, ou ainda faço inclusive aos florais que ela porque estamos a entrar aqui em vários... Hoje em dia são parceiros, não é? Sim. Que é muito giro. Hoje em dia eu ainda faço as fórmulas, portanto eu realizo a composição floral que ela decide para cada um dos coaches dela, das pessoas que ela atende. És o alquimista. Exatamente, sim. Quem diria? Quem diria? Exatamente. Quem diria? Mas só em relação, falaste aí no coaching integrativo, que eu acho que é algo que é bastante diferente da terapia normal que as pessoas fazem, não é? E quando tu me recomendaste a Doris, eu lembro que foi uma altura que eu me estava a divorciar e que sentia, eu preciso aqui de alguma ajuda, e estava com um terapeuta cá, mas era alguém muito, muito conservador, e que eu ia para o divã, ficava a olhar para o teto e estava só a contar quase os segundos para me ir embora da consulta, porque não era algo com que eu me identificasse. E tu falaste-me da Doris, e foi amor à primeira vista, mas a própria técnica em si que vocês utilizam nesse coaching é muito mais abrangente, não é? Tu olhas para a pessoa quase um 360, vês a parte da numerologia, acompanhas com florais em vez de dares medicação, e tem aqui outras ferramentas com certeza muito diferentes de uma terapia normal, de uma psicoterapia, não é? Sim. A Doris usa florais há muitos anos. Entretanto, fui conhecendo outros terapeutas florais e faço inclusive muito acompanhamento de troca de casos com terapeutas espanhóis, porque em Portugal infelizmente é um mercado não há quase nada. Não há, portanto desconheço. Os únicos que conheço às vezes pedem-me florais, são brasileiros que moram cá, porque no Brasil é muito desenvolvido, na Austrália, no Brasil, portanto são 3 ou 4 pontos no mundo: Brasil, Austrália, Califórnia e Reino Unido, onde começaram, porque o Dr. Barr, que foi quem fez os primeiros florais, era inglês, portanto no Reino Unido existem. E portanto, todas estas abordagens são abordagens muito holísticas. Explica o que é que fazem os florais, não é? Porque as pessoas quando estão a olhar pensam que são flores só para beber ou comer, não é? Sim. Portanto, todas estas abordagens do coaching integrativo apresentam-se como uma visão 360, como tu dizes, da integridade do ser, de todas as tuas componentes como ser humano, e interessa-nos todas as tuas vivências, todas as tuas questões, todos os teus desafios, e vamos buscar muitas dessas leituras, as informações que nos vêm da numerologia,
até também relativas ao tempo que tu estás a viver. Portanto, o ano que tu estás a viver também nos dá informações sobre quais são os teus desafios daquela época ou do quadrimestre, como deves também, porventura, ouvir da Doris. Está no quadrimestre X e, portanto, os seus temas vão ser mais estes ou mais aqueles. Claro, cada ano é um desafio diferente, não é? Porque é um ciclo, não é? De 1 a 10, não é? É um ciclo, sim. De 1 a 9. De 1 a 9, depois começa a voltar... Exatamente. E depois dentro de cada ano vais tendo subsecções, vais tendo os quadrimestres, portanto que são conjuntos de 4 meses em que vais tendo um número também que te representa e portanto aí... Isto de alguma forma tem alguma coisa a ver com... A astrologia também tem um bocadinho de numerologia, não é? Tem. Aliás, Pitágoras era astrólogo antes de ser numerólogo, portanto há obviamente aqui questões que tanto os cabalistas como Pitágoras foram buscar relativamente a estas questões para conseguir interpretar tudo o que existe. Portanto, estamos a falar de facto do universo. Mas ainda relativamente aos florais, portanto, os florais são essências de flores colhidas na natureza, portanto não há aqui nenhuma plantação feita com componentes químicas ou o que seja, portanto são flores silvestres que são estudadas por pesquisadores que tentam perceber qual a virtude ou a qualidade que está implícita em cada uma delas, porque cada uma dessas flores tem uma virtude que ela, no fundo, trouxe ao universo e, portanto, existe um sistema múltiplo de questões para resolver que cada uma dessas flores te pode ajudar. Portanto, imagina, tens coisas muito simples como as questões de autoestima podem ter bases diferentes, ou seja, a causa que está por trás podem ser diferentes e aquilo vai acabar num problema de autoestima. E, portanto... Que é um problema de muita gente hoje em dia. Bom, eu diria que todos nós temos, mais cedo ou mais tarde, ou vezes na vida, assim, salpicado, todos temos às vezes questões de autoestima, portanto, umas pessoas mais resolvidas que outras, bastante, claro, e portanto ao longo da vida também vamos trabalhando isto. E portanto, o que está na base, o que está na causa, é sempre aquilo que me interessa. E portanto, o floral é isto, ou seja, eu não tenho um remédio para a consequência. Se me diz, eu ando com dor de cabeça, não consigo dormir. E, portanto, não me consigo concentrar, o que é que se passa comigo? Eu não tenho um floral para te dar para a dor de cabeça, nem para a falta de sono, nem para a dispersão. Eu não tenho florais para as consequências. Eu vou estudar a causa. E então, nestas conversas do coaching integrativo, eu vou tentar perceber, questionando, chegando à possível causa que te dá a dar esta somatização que já está a aparecer sob a forma de uma insónia. E, portanto, a flor que eu vou buscar é uma flor que vai resolver, por exemplo, o teu problema que tinhas com o teu pai, não sei o quê. Portanto, isto é tudo... A tua questão, vais resolver a questão para depois aliviar o problema, não é? Sim. Eu posso dizer que, no início, quando comecei a fazer coaching com a Doris e que comecei a tomar florais, eu morava no Brasil, portanto, já estava bastante com o espírito brasileiro, portanto, estava assim bastante aberto a tudo. Portanto, o Brasil tem uma maior... Há mais graus de liberdade no Brasil, portanto as coisas são muito mais fáceis de serem aceites. O Brasil mudou-te muito, não mudou? Mudou muito, completamente, sim. Há um Luís antes e depois. Completamente, exatamente. E é muito engraçada a forma como eu vou parar ao Brasil. Eu não sei se alguma vez te contei. Eu sei. Tu sabes a história, não é? Eu sei. Portanto, eu vou para o Brasil... Eu sei, por amor. Por amor. Eu sei tudo sobre ti. Claro, é verdade. E na verdade, na semana em que eu chego, por opção, porque decidi que de facto não queria viver, não queria voltar a viver longe da pessoa que eu achava que ainda gostava, e tinha voltado a encontrar essa pessoa, a morar em São Paulo, e eu tinha idas e voltas ao Brasil. Eu trabalhava nessa altura 6 semanas em São Paulo, 6 semanas em Lisboa. E a certa altura, quando eu encontro essa pessoa numa festa em casa de uns amigos em São Paulo, eu penso, em mim não mudou nada, passaram 3 anos, eu continuo a gostar desta pessoa. E na verdade que o João não queria sequer falar comigo, porque a vida dele, né, a fila andou, como se costuma dizer. Mas eu decidi que eu vou morar para o Brasil, eu quero ter a oportunidade de voltar a morar na mesma cidade, e se tiver que ser, que seja. E não tinha que ser. Eu cheguei numa semana, e ele já morava há 2 anos lá, eu cheguei numa semana, e nessa mesma semana que eu cheguei, ele foi transferido para Lisboa. Portanto, e eu fiquei 6 anos. Nova vida. Nova vida, portanto, na verdade, se me dissesses um dia vais morar no Brasil, quando eu tinha 30 anos, eu dizia-te, não deve ser eu, estás enganado. Portanto, a vida deu-me aqui uma grande volta, que eu próprio decidi ir morar no Brasil, por uma questão que depois nem se concretizou, e fui super feliz nos 6 anos que morei em São Paulo. Eu acompanhei, fiz algumas visitas e vi realmente os teus olhos a brilharem, não é? E uma cidade... Para não falar que estás no meio do Brasil, em São Paulo, que é aquela cidade que não para quando tudo a acontecer, com todas as oportunidades, não é? Claro. Pronto. E foi aí que encontraste um floral.
E foi aí que comecei a tomar florais. Encontraste a Doris foi aí. Que Encontraste a Doris. Porque... A Doris já não estava lá na altura. Não. A Doris já morava em Tel Aviv. Quem me aconselhou a Doris foi um amigo italiano que também morava em São Paulo, que tínhamos um percurso até semelhante, porque tínhamos a mesma idade, éramos europeus, morávamos ali, enfim, tínhamos mais ou menos algumas questões que nos aproximavam. E, portanto, quando eu lhe disse, olha, estou com um problema para resolver, já tinha passado muito tempo desde essa história que não deu certo, portanto não continuou com o João. Depois eu conheci uma outra pessoa e não me conseguia relacionar. Mas tinha alguma coisa a ver com desgosto amoroso, falta de autoestima, dificuldade em entregar-te? Sim, acho que tinha a ver com medos, com uma questão que talvez tivesse acabado mal e que eu nunca tivesse fechado aquele capítulo e, portanto, tive que tomar ali algumas doses de amor agarrado, que é uma flor, para me libertar de determinadas questões que ainda estavam na minha cabeça. E eu não sei, estou a inventar a fórmula, não me lembro, mas fui durante algum tempo falando com ela. Havia tantas outras coisas para resolver que, entretanto, como tu dizes, quer dizer, ela apanha os temas todos. Portanto, eu fui resolver com ela temas, muitos do trabalho também, muitos desafios que eu tinha no trabalho, que obviamente não tinham a ver com as mesmas questões de base que tinha esta questão de eu não me conseguir relacionar numa relação séria, de compromisso e tal, mas tinham a ver com outras questões minhas, que porventura eram tão antigas que eu nunca tinha visitado, inclusive eu já tinha feito até terapia em Portugal, mas nunca tinha visitado essas questões. E portanto sentia no início, quando ela me dava os florais, que aquilo era tipo uma balela. E pensava, bom, paciência, olha, felizmente posso pagá-los. Sim, também não vão fazer. Exatamente. E então às tantas... és um bocado cético. Pronto. Claro, era bastante. Portanto, à portuguesa, claro, portanto, os brasileiros noutra, e eu ainda assim bastante pé atrás. E quando os florais chegavam ao escritório todas as semanas, a minha equipa até brincava, e eu brincava com eles. E portanto, obviamente levei tudo a brincar, e ao fim de um ano percebi que de facto eu já estava noutro lugar. Eu tinha feito uma caminhada muito interessante ao fim de um ano, e continuei mais quase 5 a seguir. Com a Doris. Eu acho que quem faz terapia, coaching integrativo, que seja, realmente dá-se ou permite-se crescer de uma outra forma, a evoluir. As pessoas mudam completamente, não é? Parece que realmente passas para outro nível de consciência, consegues ganhar outras perspectivas. Claro, sim. E porque todos temos desafios, portanto, esta é que é a base. Portanto, todos temos desafios, e se nós temos a disponibilidade para começar a trabalhá-los, então bora lá. Porque nós podemos ser outras versões diferentes, melhoradas, enfim, podemos ser versões das quais nós gostamos mais. O que interessa é que nós gostemos mais da versão em que nos tornamos, não é? E depois apresentemos isso com esse sentido de autoestima no lugar. Porque vamos acabar por ter sempre problemas, por ter sempre questões para resolver, não é? A questão, temos é que relativizá-los, aceitá-los, ultrapassar os nossos traumas. Claro. Mas a vida é isto, não é? Quando acabar é porque já não estamos cá. Exatamente. e como diz muitas vezes a Doris, e na verdade ela também tem uma especialização em psicologia positiva, tu tens sempre a forma de encontrar estímulos positivos, e não só saís daquela espiral em que estás infinitamente metido e que não sais dali porque são os teus temas, mas começar-te a focar nas outras coisas boas que tu tens, eventualmente mudares o foco da questão, e quando já estás noutra podes resolver aquela. Portanto, obviamente o gancho positivo é sempre um gancho muito possível e muito importante. Na verdade, eu acho que é um dos temas que até está na base de muitos estudos sobre felicidade, é esta questão que foi depois trazida por um psicólogo que criou, que se chama o pai da psicologia positiva, que é o pai da ciência da felicidade, que é o Martin Seligman, e ele vai de facto mostrar-te, a partir de um modelo que cria, que as emoções positivas são a base da possível construção de felicidade, no sentido em que tu podes sintetizar, tu podes construir felicidade se tu te predispuseres, se tu quiseres fazê-lo proativamente. A felicidade está a dizer que é uma coisa opcional. Não é? O facto de querer ser feliz, tens de trabalhar para isso. Não é só estares à espera que, olha, estou aqui no meu canto e vou ser feliz, bora lá. Há um estudo que te diz que cerca de 40% da felicidade é de escolha. Portanto, as tuas condições de base e as tuas condições genéticas vão-te, obviamente, influenciar em grande parte dos percursos que tu tens disponíveis. Não nos podemos esquecer, quer dizer, o facto de nascermos aqui nos torna absolutamente privilegiados face a outras pessoas que nasceram em países onde não têm acesso a determinado número de coisas, nomeadamente a alimentação e a educação. Mas se calhar também se tem outros requisitos, não é? Menos vais
vai fazê-los mais felizes, provavelmente, não é? Como também não veem o tipo de vida que existe noutros países. Pois, por exemplo, se tu vais para país, voltas ao Brasil, por exemplo. Claro. Né? O Brasil, que é um país gigante, com 1000 problemas, tu olhas para aquele povo e estão sempre felizes. Pois, é que aqui, na verdade, tu podes falar de uma outra construção possível, porque há várias leituras do que pode ser a felicidade. Há uma leitura que eu gosto muito, que eu gosto especialmente, que é aquela em que tu constróis projetos, em que tu tens projetos. Portanto, é chamada teoria projetiva da felicidade. E, portanto, se tu tens projetos dentro daquilo que são os teus constrangimentos da tua vida, quando tu os realizas, tu estás num estado de felicidade. E, portanto, quanto mais projetos tu puseres em prática ou tu pretenderes concretizar e que, de facto, se concretizem, mais possibilidades tu tens de ser feliz. E, portanto, esses projetos podem ser absolutamente simples. Básicos. Exatamente. Pode ser sair para comer uma feijoada ao sábado e dançar na rua um sambinha e chegar a casa alegre e feliz, como acontece nas esquinas de São Paulo aos sábados à tarde. Portanto, e isto são pequenas... Aqui podes comer um cozido à portuguesa, já vais com sorte, e que não é nada mau. E claro, e vais ouvir um fado. E vais ouvir um fado, e também é bem bom. Exatamente. E também é exatamente. Bem bom. Sim. Diz-me uma coisa, claro que nós pensamos em felicidade e para os mais céticos isto pode ser uma coisa muito utópica, não é? Estás a falar de que toda a gente quer ser feliz, isso é um bocado um clichê. Claro, claro. E o que é que tens a dizer das pessoas, ou da infelicidade, não é? Não é? Para sermos felizes, talvez não tenhamos também que ter alguns momentos, pelo menos, infelizes, ou momentos menos bons, para podermos dar valor aos melhores. Como é que se gera esta infelicidade e as pessoas que são mais infelizes, quais serão estas causas? Olha... Ainda voltando a esta ideia da teoria projetiva, que eu acho que ela é muito interessante, que é, eu acho que todos vivemos na felicidade. Isto é o ponto de partida. Só que... No mundo cor-de-rosa. Não. Todos vivemos na possibilidade da felicidade. Todos estamos do lado positivo da coisa. Com casos de sucesso e insucesso. E, portanto, claro, a tua felicidade é parcial. Se tu tiveres mais do que 50% das tuas motivações, dos teus projetos realizados da forma como tu os queres realizar, da forma como tu os idealizaste, com as expectativas que tu tens em relação à tua vida, tu já estás a mais de 50%. Portanto, já te podes dizer que tens muitos momentos de felicidade e, portanto, mais de 50% da tua vida é feliz. E, portanto, tudo vai depender da percentagem. As pessoas vão andar numa percentagem maior ou menor, mas todas estão dentro do eixo da felicidade. Quando alguém está abaixo do zero, portanto, não realiza nada, porque já nem sequer tem vontade, já baixou os braços. Ela jogou a toalha, não é? Porque... Sim, a ideia das pessoas com depressão, claro, com doença mental. Aí sim, estás numa fase em que já nada te motiva. Não é? Mas, portanto, aí há uma diferença entre esta... E tu tens pacientes com depressão, com questões muito complexas e que realmente tens que ajudar a transformar essas vidas? Olha, nesse nível de depressão tão acentuado do nível 0, não tenho. Porque é algo já mais psiquiátrico. Eu acho que aí já estás a entrar num outro campo, para o qual acho que talvez a psicologia a psicologia positiva, obviamente, possa ajudar, o coaching possa ajudar, tudo isso, mas como tu dizes... E a psicoterapia com psicodélicos, por exemplo. Por exemplo, claro, mas aí vais ter que ter um acompanhamento de um psiquiatra, de um médico, e portanto acho que uma é complementar, mas não pode ser a única solução para visitar aquele caso. Todos os meus outros casos são casos em que eu tenho as mais diferentes percentagens dentro dessa escala que te disse. Mas, curiosamente e felizmente, acho que não tenho muitos casos perto de 50 ou abaixo. Portanto, tenho muita gente que está com ideias do que fazer na vida, com foco em si próprio, de ser a sua vez, de se amar e de se aceitar ou de se desenvolver e de crescer. Porque normalmente são sempre questões muito ligadas ao eu. Claro. Não é? O ego é sempre tramado, não é? Sim. E eu acho que nós somos bem educados pelos nossos pais, isto está correto, isto está errado, faz isto na vida, tu tens que ser aquilo, quando fores grande, whatever. Mas às vezes essa parte mais do ser, não é? Tu tens que te amar, não é? Tu tens que te valorizar, tu tens que crescer interiormente, não é? Isso às vezes precisamos de ir buscar mais tarde, não é? Claro, até porque acontece, em muitos casos, de nós termos percepções diferentes até do que aconteceu. Porque imagina que tu tens, por alguma razão, a percepção de que não és amado
E, portanto, o amor inicial, obviamente, do pai e da mãe são extremamente importantes para a nossa base, para a nossa segurança. E tu tens a percepção, por alguma razão, por algum evento que aconteceu, alguma coisa que ouviste, que eventualmente te marcou, e criaste uma crença, uma barreira, que te impuseste a ti próprio, de que, por exemplo, o teu pai, por alguma razão, não gosta de ti como deveria. E na verdade, esse é o problema de muita gente, né? A vida inteira. Então, tem questões para resolver por causa do pai, da mãe, do irmão, do ciúme do irmão, disto, daquilo, daquilo outro, que depois estão aí a remover a vida inteira e não sabem que é por causa disso, não é? Pois, além de tudo, não dás a possibilidade de pensar, será que de facto é real? Ou será que de facto há uma interpretação qualquer de algum momento, de alguma questão que tu tinhas? Vou falar de mim, que é mais fácil, não é, do que estar aqui a pôr em cima da mesa casos que eu não domino. Portanto, falar do meu caso, desde muito cedo na minha vida, eu sentia que era uma criança diferente. Eu sentia que tinha um interesse por homens e, portanto, isso era uma coisa que eu recriminava em mim. Porque, obviamente, já devia ter ouvido em casa o meu pai, eventualmente, dizer alguma coisa menos boa sobre a homossexualidade. E, portanto, obviamente, aquela criança interpretou de que forma? Bom, meu pai não vai gostar de mim. Não, e na altura, há 40 anos atrás, a sociedade não estava preparada para a homossexualidade como está hoje, não é? Claro. É tudo recriminado, não, e está errado, não é? Bom, assim, enfim, as coisas são o que são e, portanto, naquela fase da vida, de facto, eu próprio não tinha ferramentas, porque imagina, uma criança muito pequenina não tem sequer capacidade de imaginar que há um grupo de outras pessoas, de outros rapazes da mesma idade, mais novos, mais velhos, que estão exatamente com a mesma questão para resolver. Eu só vim a descobrir isto mais tarde, quando mudei para Lisboa, porque é uma das razões que me faz sair do Porto quando acabo a faculdade, é exatamente esta questão da falta de segurança. Eu não me sentia seguro para ser quem eu era. Portanto, é uma coisa tão básica, mas que, quer dizer, muda, direciona a vida das pessoas e, portanto, eu fui buscar a minha felicidade longe. E, de alguma forma, até hoje, o Porto, para mim, é muito simpático, gosto muito de ir lá, mas se me perguntares, queres envelhecer lá? Não. Sentes uma certa castração, se calhar. Sim, eu vivi alguns anos difíceis para mim. Mas hoje em dia, já não, como é óbvio. Não, mas são as memórias, não? São as memórias, portanto, eram questões que, lá está, podem nem ter a ver com o outro, têm a ver comigo. A forma como eu li aquela realidade. E, portanto, a certa altura, para mim, era uma barreira ser eu próprio naquela cidade. Sim. E, por isso, mudei de cidade, claro. Sim. Fugi. E, portanto, estas questões que têm a ver com percepções que nós podemos ter são crenças limitadoras que, eventualmente, tu tens que visitar, tens que desconstruir e tens que reavaliar e perceber que as podes eliminar. Sim, e como é que se faz, muitas vezes, esse trabalho de aceitação? Porque falamos muitas vezes com a Doris sobre isso, e a Doris é realmente especialista, ou tem muitos pacientes na mesma situação, e ela ajuda-os a dar esse salto, realmente a construírem e a prepararem as suas ferramentas para depois seguirem para uma nova fase da vida, mais seguros e sem traumas, não é? Porque sem aquele medo, porque o medo muitas vezes acaba por fechar as portas, não é? Claro. Fechar as portas e fechas-te e... Sim. Tu tens que tornar a pessoa muito robusta, né? Ela tem que ficar muito cheia de amor por ela própria, de forma a que ela consiga construir um discurso e uma imagem e uma presença na qual a opinião dos outros, na verdade, é a opinião dos outros, mas não a pode afetar no que ela gosta de si própria. E, portanto, é essa a construção que tu fazes com a pessoa. Né? Que depois podes, inclusive, chegar ao ponto de caminhar com ela até ao ponto de ela ir falar com o pai. Claro. Né? Que me aconteceu quando eu já tinha 40 anos. E eu fazia terapia com a Doris e, portanto, chegou o dia em que... Agora vamos resolver isto, não é? Claro. Aquela conversa que tem que ser... Ela reforçou toda a minha autoestima, reforçou todo o meu amor próprio, de forma a que eu me sentisse absolutamente tranquilo, para quando meu pai me disse, como coitado, infelizmente me disse, sinto muito, eu lhe pudesse dizer, eu entendo o teu sinto muito, no sentido em que sentes muito que eu possa ter sido discriminado na escola, sentes muito que eu possa ter sido discriminado no emprego, ou que eu possa ter sentido menos bem, porque de facto é complicado pertencer a uma minoria, e, portanto, entendo o teu sinto muito, mas hoje em dia eu não preciso. Claro. Eu estou super bem com quem eu sou e, portanto, consegui-lhe passar esta imagem de tranquilidade, né, que lhe permitiu ler também de outra forma. Portanto, passou pouco mais de uma semana e o meu pai mandou-me uma mensagem incrível em que, de facto, me demonstrou que ele conseguiu entender que, de facto, o sinto muito era uma coisa que não precisava. Sim. Mas para isso eu tinha que estar muito forte
E tiveste de dar esse passo tu, não é? Porque do outro lado não vinha e claro, porque... hoje em dia ele já não está cá, não é? E ainda bem que o fizeste, claro. Ainda bem que fechaste esse assunto para não ficares aí com aquele macaquinho sempre no sótão a chatear-te. Até porque, repara, é uma questão que de facto eu acho que a maioria nunca tem esta questão, quer dizer, a maioria não tem que dizer pai, sou heterossexual, e o pai vai dizer so what, não é? Portanto, nós temos que entender que é uma questão que na verdade o meu pai não passava pela cabeça, porque tendo sido um homem heterossexual não teve que chegar ao pé do pai dele. E há 40 anos atrás, hoje em dia já é diferente, hoje em dia as crianças na escola até já há mais que 2 sexos, hoje em dia já tem uma outra abertura, uma outra cabeça, uma outra, a sociedade está realmente mais aberta, não é? E não nos podemos esquecer do poder da negação, quer dizer, eu acho que quando tu vives em negação é possível que te passe à frente um caminhão e tu digas que não passou. Portanto, meu pai, eu acho que vivia em negação, até ao dia em que de facto eu percebi que eu podia falar com ele. Eu estava preparado. E pronto, muito se deve, obviamente, a toda uma caminhada que eu fiz com a Doris. Penso que já foi ao fim de 4 anos de terapia com ela, depois assim de umas boas litradas de florais que tomaste essa decisão. Que eu já falei com muita segurança. Obrigado por partilhares essa parte tão íntima tua, mas que ajuda a perceber como é que pode ser feita uma evolução com florais, com terapia. E foi isso tudo que te fez apaixonar tanto que largaste uma vida corporativa. É verdade. Andaste nas multinacionais da vida, inclusive depois quando chegaste a Portugal, eu ainda te propus um desafio que tu aceitaste e vieste trabalhar comigo 3 meses. Aqui vai a parte comercial da Clínica Madeira. Sim. E que fizeste um trabalho excelente. Há 2 coisas que eu fiz contigo, que eu fiz só por seres tu, e tu sabes disso. Que é, tu sabes que eu tenho a pancada de recuperar casas, eu gosto imenso de recuperar casas, e as casas todas que eu vivo, normalmente eu recupero, vivo e a seguir acabo por vender. Sim, e ficam geniais. Bom, ficam modéstia à parte, eu acho que ficam bonitas. E só fiz uma vez na vida uma casa que não era para mim. Que foi uma casa tua em Melides, por seres tu, lá está. Por isso é que logo de início, quando falamos da abertura desta conversa, é mais difícil quando se fala com alguém com quem nós temos uma abertura total, não é? Portanto, mas também tinhas carta branca para fazer o que quisesse, lógico, e só por isso, não é? Então, portanto, a nossa relação implicava que eu sabia que não ia ter problemas. Portanto, eu sabia que era como fazer a minha. Portanto, eu tinha a certeza que não ia ter problema nenhum e de facto não tivemos. E a mesma coisa, quando me pediste para te ajudar na clínica, porque estavas numa fase de mudança, lembras-te que estava a sair uma pessoa e tal, precisavas ali de uma mãozinha. Mas, na verdade, se me dissesses, olha, é para ficares aqui 1 ano, eu tinha dito que não, logo desde o início. Portanto, e mesmo ao fim de 2 meses te disse, olha, não aguento mais. Não, e fizeste um trabalho ótimo. A questão é que estavas numa outra fase de vida, já tinhas trabalhado em grandes empresas, na gestão, nisto, naquilo, e que já não queres isso, não é? Já não consegues, queres uma vida mais livre. Exatamente. E queres-te, não sei, eu olho para ti e tu és humano até à quinta casa, não é? Tu és sentimentos, tens que exprimir os sentimentos. E realmente eu vejo-te a preparar tipo um guerreiro para a vida, não é? Tu agarras nos teus pacientes e preparas-los para o que vem aí. E é um trabalho muito do one-to-one, ou até depois, quando entrar na parte da felicidade das empresas, aí é um trabalho diferente que fazes, mas também acaba por ser muito one-to-one, claro, não é? É muito. Olha, apaixonam-me pessoas, portanto, o que é que me fez sair um pouco da vida corporativa? Eu tive uma vida corporativa muito rica e, felizmente, muito diversificada, porque mudei várias vezes de emprego, mas também tem a ver muito com a minha necessidade de novidade. Portanto, eu tenho um 5, é o 5, pois. Portanto, eu na verdade não tenho 1, tenho 2, né? Eu hoje, por exemplo, não me estava a aturar a mim próprio já, porque este 5 também me dá muita incapacidade de foco e, portanto, eu tenho muita dispersão e faço coisas durante o dia que não te lembra e, portanto, eu hoje estava sem paciência para mim, depois de ter esquecido 2 vezes na mesma máquina do papel do parque, com uma diferença de 1 hora. Portanto, isto são coisas do 5, né? Que está sempre a pensar no passo seguinte e, portanto, quando está a fazer uma coisa, a pensar na seguinte. O 5 é o número dos loucos. Pronto, para quem não está a ouvir, exatamente. E então, isto para dizer-te, depois de uma vida corporativa muito rica, muito diversificada, hoje em dia eu acho que já não tinha grandes desafios. Obviamente tinha, claro, se pensarmos que podia passar pelo passo... Podias ter trabalhado comigo mais tempo, mas não quiseste. Podia. Mas ainda assim, vou dizer, acerca desta questão, se eu comparar com outra questão que para mim é fulcral, que tu já falaste, que é a liberdade,
ganha a liberdade. Portanto, eu prefiro muito mais hoje em dia ser livre e em detrimento de outro tipo de coisas que eu não poderia fazer com as minhas horas, com os meus dias, se eu tivesse uma obrigatoriedade de ter um horário fixo. Das 9 às 5, ou das 9 às 5, que seja. E não me permitir, por exemplo, morar onde eu quero, porque, na verdade, eu vou morar agora, como sabes, estou a morar em Sozel, na terra onde nasceram os meus avós e o meu pai. Há ali uma história, na verdade, que também tem que ser trabalhada, porque há uma história, não sei se alguma vez te contei, do meu avô que foi expulso dessa vila. E portanto há também uma história, há uma história de constelações familiares que eu quero trabalhar, porque por isso mesmo eu voltei com o mesmo nome do meu avô, que foi obrigado a sair por um desfalque que na verdade nunca fez. É uma história muito triste que de facto destruiu a vida do meu avô e da minha avó, e separou-os. Portanto, por isso é que o meu avô foi para o Porto, por isso é que o meu pai fica no Porto e depois casa com aquela mulher, com a minha mãe. Mas o meu pai de facto era alentejano. Mas houve uma história que depois dava uma novela. E ainda conhecem o teu avô na aldeia? Conhecem. É uma vila, é uma vila. O meu avô era o tabelião, portanto ele chegou a ser a pessoa do registro civil. Portanto há muita gente que tem o nome nas datas nos registros de casamento e tal, de João Rebola, que é o meu avô, e portanto obviamente já estão poucos vivos. Há por acaso uns primos da minha avó que têm 96, 91 anos, que ainda, obviamente contam histórias, mas o meu avô, se fosse vivo, tinha 110 anos, portanto hoje em dia é difícil, sim. Mas é uma questão que eu estou a trabalhar para vidas passadas, não para esta. Portanto, é uma outra questão que entre mim e a minha irmã surgiu. Esse teu avô não faz parte da minha família de vidas passadas, não é? Pois, uma vez fui a uma consulta de vidas passadas e disseram-me que o Luís tinha sido meu irmão no século V antes de Cristo. Aí que tínhamos tido aqui uma grande briga, então viemos esta vida para fazer as pazes. Portanto, por isso é que estamos aqui hoje também. Claro. Passaram tantos anos. Quem nos está a ouvir e é um bocado cético em relação a estas coisas, sério, estes tipos são uns loucos. E eu acho que estamos. Porque... E isto é muita informação para quem não tem nada a ver com esta parte mais espiritual, não é? Claro. Olha, relativamente a esta questão do meu avô, pronto, porque posso abrir este capítulo para ir buscar um outro tema que eu acho que é de novo o mesmo, mas que eu acho que é importante. Porque não tem só a ver com o facto da homossexualidade, há muitas outras rejeições. Portanto, estamos a falar do tema rejeição. O meu avô é uma criança que nasce de uma relação que não era convencional, portanto não sabemos muito bem, andamos a investigar, eu e a minha irmã agora andamos a investigar isto, que era se o meu avô era um filho bastardo, o que é que aconteceu, há aqui uma história que nós estamos a tentar indagar, e portanto... Só tu a dizeres. O que sabemos é que de facto não existem registros do nascimento dele com aquele pai e com aquela mãe, e que foi abandonado num cesto, enfim, parece uma história de facto da novela, uma novela trágica. Mas tem aparecido umas histórias dessas. E portanto, depois casa com uma mulher que tem aparentemente uma vida boa, que tem uma família com terras, como na verdade o que interessa é no Alentejo. Portanto, quem tem terras, quem tem propriedades é bem visto, e portanto ele não tinha estudos, mas não tinha nada. E portanto, aqui de novo uma questão de ele tentar casar com uma mulher para a qual ele não está ao nível. E, portanto, de novo, aqui uma coisa quase como de rejeição da família dela. E ele casa. E mais tarde lhe aprontam esta, e ele é obrigado a sair com uma arma apontada, toda uma história de filme. E ele tem que fugir e viver longe da mulher e dos filhos. Portanto, foi uma vida, podes imaginar, o meu pai não nos falava desta história, mas nós sabemos que o meu pai sofreu imenso em criança. E, portanto, obviamente, essas dores de alguma forma terão passado para nós. Em alguma questão ficou connosco também. E, portanto, olhando para a minha história, olhando para esta questão da rejeição pelo facto de ter nascido numa minoria, porventura, isto conversado com a minha irmã, porque fomos entretanto falando sobre estas questões e do quanto isso nos marca nas gerações seguintes. A minha irmã entende muito mais do que eu de constelações familiares. Nunca fiz e não entendo. Mas ela passa-me um pouco desta informação. E, portanto, esta informação quer dizer que, geracionalmente, estes temas voltam. E, portanto, eu senti na pele a questão da rejeição. Portanto, se há alguém entre eu, a minha irmã e o meu primo, que somos 3 netos deste avô, se há alguém que tem maior propensão para trabalhar esta questão, foi aquele que sentiu na pele a rejeição. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, eu nunca te diria também que eu iria morar para o Alentejo. Não dizia. E, portanto, quando no outro dia visitei a terra dos meus avós e andava a pensar, eu posso morar fora de Lisboa, na verdade eu trabalho tudo online, portanto não tenho que estar em Lisboa. Claro. Senti aquela coisa como o chamamento. Se eu voltasse,
é um nome que, na verdade, voltava à Terra, depois de uma história que nós sabemos que não foi bonita. Enfim, mas bom, isto era para tratar da questão da rejeição, como sendo um tema que aparece recorrentemente. Sim, toda a gente tem, de certa forma, rejeições, traumas, abusos, questões de não aceitação, não é? Isto, claro. No final de contas, nós só mostramos coisas boas, e hoje em dia olhas para as redes sociais e tudo mais, é só coisas cor-de-rosa, estamos bem, cada viagem, cada coisa que estão bem, mas ninguém partilha as coisas negativas, não é? Claro, partilham os momentos felizes. Claro, e na verdade às vezes não sabemos se esses momentos felizes são uma recriação, não é? Pode haver muita verdade, mas pode haver um pouco menos de verdade. O que existe também, eu acho que hoje em dia, é muito a necessidade das pessoas terem essa, no fundo, sensação de aceitação pela rede social. E é os outros também. É os outros. Os outros têm... E o processo químico que se desenvolve, porque sabemos que os likes também nos dão, de alguma forma, esta capacidade de tu desenvolveres reações no teu organismo que vão, por exemplo, libertar dopamina. E, portanto, quase que é um vício. Gostam de ti. Não é? Olha, gostam tanto de mim, tenho tantos likes aqui, gostam tanto de mim, mas isso é muito estúpido, não é? Enfim... É muito estúpido quando se começa a ser adicto, não é? Exato. Mas se vive para isso. Bom, exatamente. Agora, temos que referenciar estas coisas, temos que ver o que é que elas são, o que é que elas representam na vida desta pessoa. Bom, eventualmente, ela pode também ter, ela própria pode ter um assessment disto e perceber, espera, de facto, isto é uma realidade que é construída. Portanto, eu quero ou não quero jogar este jogo, mas pode ser apanhado, de facto, naquele jogo. Sem dúvida. Muitos jogos. Olha, conta-me, onde é que nós te podemos ver daqui a uns anos? Que há? O homem dos 1000 ofícios que já mudou de vida 10 vezes ou 20 vezes. Sim. Olha, tenho esta questão da liberdade, de facto. Gostava de ainda ter a oportunidade de morar em Espanha. Também tenho. Estás perto também? Sim, estou muito perto. Tenho uma primeira tentativa. Porque me sinto de alguma forma atraído por aquela alegria de viver que me faz muito lembrar a forma de estar brasileira na vida. Portanto, esta questão de conversar com toda a gente, de ter conversa na padaria, portanto, basicamente coisas muito simples da vida, né? E o convívio. Portanto, eu acho que, apesar de eu me ter isolado um pouco, sim, apesar de eu estar nesta fase um bocadinho isolado, portanto, ali no... Estás em que ano? É o ano? Eu estou no ano 7, claro, no estou no isolamento, lógico, estou no buraco. Portanto, estou no mergulho, estou a estudar, de novo a continuar os meus estudos, porque eu continuo sempre a estudar, mas estou neste ano do mergulho, não é? O 7 é o mergulho e a especialização. Mas ainda me vejo, por exemplo, a ter uma experiência de vida em Espanha, por exemplo, e também acho que ainda me podes ver a fazer alguma coisa de impacto para a sociedade, porque eu acho que ainda tenho essa contribuição que posso fazer de uma forma, de uma escala maior, porque este one-to-one é maravilhoso, mas eu sinto que ainda me faz sentido, de alguma forma, uma exposição um pouco maior. Eu tenho saudades, que é uma coisa que eu tenho que trabalhar também no meu caminho, eu tenho saudades de falar para pessoas. E tu falas muito bem, és um ótimo orador e todos estes estudos que tu andas a fazer, não é? Pelo menos há 3 ou 4 anos, cada vez que falo contigo, eu tenho este curso aqui, tenho este curso acolá, vamos ali beber um café, beber um chá, não sei o quê, jantar. E este homem, nos últimos 3 ou 4 anos, tem cursos todos os dias. É curso de florais, é curso de numerologia, é o curso da lua que está não sei como, é o curso de coaching, é o curso da felicidade. Sim. Felicidade é aqui o MBA que te veio ensinar bastante, não é? E juntar as peças todas do puzzle, não? Sim, ajudou bastante, ajudou. Por um lado, acho que também tinha a ver um pouco com a minha necessidade disto que estava a dizer, de estar em contacto com outras pessoas, e portanto era um grupo, obviamente éramos vários alunos. Depois achei graça porque era o primeiro MBA de Felicidade Organizacional e tinha uma ligação... E acabaste com nota 20, não foi? Acabei com... Sim, com o máximo. Não foi 20, mas acho que foi por aí. Eu acho que tu é que foste lá ensinar coisas, de certeza. Não, foi maravilhoso, foi muito bom. Os professores eram ótimos e o facto de ser uma coisa luso-brasileira, ser tinha que ser, não é? Tinha que ser, senão tu nem tinhas ido. Claro. Gostei muito também por isso. E portanto, esta questão do sistematizar as ideias e de aproximar um pouco esta questão da felicidade para um lado que é extremamente importante na vida de todas as pessoas. Repara que todas as pessoas que eu atendo trabalham
à exceção de uma. Eu tinha uma menina que eu atendia que tinha 16 anos e que agora já não continuou. Mas, portanto, todos os meus coaches trabalham e, portanto, de alguma forma, as relações do trabalho também são possíveis de serem um questionamento, serem um desafio. E como todos nós temos de trabalhar na vida, em média trabalhamos 80 mil horas, imagina, na vida, é bom que o façamos com a consciência de que estamos no lugar certo, de que estamos na função correta e de que estamos no ambiente que queremos estar. E, portanto, a felicidade organizacional tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com esta questão, que também falava há pouco, da segurança, a questão da realização e a questão do significado ou da motivação. Explica um pouco realmente como é que pode ser abordada. Luís, eu gostava que me contasse um bocadinho essa questão da felicidade organizacional. Como é que funciona um departamento de felicidade numa empresa? Ok. Olha, hoje em dia começam a aparecer até já alguns cargos de Chief Happiness Officer, e há certificações até também já com a minha irmã Claro, a tua irmã fez, claro. Já fez isso. E então, o que é que no fundo é o framework? Portanto, o que é que este departamento, ou o que é que estas pessoas têm que terem atenção? Portanto, a primeira coisa é, abrindo aqui um bocado o jogo, as empresas obviamente trabalham a felicidade corporativa porque sabem que os trabalhadores mais felizes são trabalhadores mais presentes. Faltam em média menos 20% ou menos 24%, são mais produtivos em média, portanto não há aqui, obviamente isto é um jogo interessado, mas é interessado para todos, porque os trabalhadores na verdade sentem-se mais animados por irem trabalhar, sentem-se mais motivados por ir trabalhar. E, portanto, o que é que está aqui em jogo? Estão aqui em jogo várias questões relacionadas com o modelo da psicologia positiva, que, de novo, Martin Seligman faz adaptado às empresas e que tem, assim, alguns pilares que são, no fundo, a base do trabalho destas pessoas que trabalham a felicidade organizacional e que começam por tentar implementar um sistema baseado em emoções positivas. Portanto, as emoções positivas, que, por exemplo, podes aqui representá-las por exemplo, feedbacks bastante regulares e com reforço positivo, com a capacidade das pessoas poderem ser quem elas são, poderem errar, poderem falhar, poderem mostrar as dúvidas que têm, portanto, segurança psicológica, e um outro lado muito importante que é o de tu saberes que fizeste parte de um grupo que atingiu um objetivo, sentiste parte daquilo, sentiste realizado com o atingimento, porque és, no fundo, além de seres recompensado... Claro. Sentes-te parte da coisa, não é? Sentes-te parte integrante. Sentes-te informado e sentes-te recompensado, porque sabes que aquele teu pequeno esforço tinha aquele objetivo, que é o tal significado, e portanto... E as pessoas precisam disso cada vez mais, não é? Claro. Porque não é só o ordenado ao fim do mês, não é? Nem é só o ganharem bem. Que as pessoas querem ser reconhecidas acima de tudo, claro. Querem se sentir importantes, querem se sentir especiais. Eu acho que, mas isso é no trabalho, é em casa, claro. E é na vida. Não é? Muito bem, é exatamente isto, claro. Porque a felicidade é individual. Este é o ponto. A felicidade é individual. As empresas podem facilitar trabalhando a felicidade, ajudando a trabalhar a felicidade de cada um. Por exemplo, sabendo quem é o Hugo, que competências é que tem, onde é que ele na empresa vai estar a ser aproveitado da melhor forma para ele. Claro. Da forma que tu estás tão influenciado a fazeres aquilo porque estás tão motivado, estás tão feliz com o que estás a fazer, porque gostas tanto daquilo que estás a fazer, que até te esqueces. Portanto, estás, de facto, no teu estado de flow. Sim, se há coisas que eu se calhar não gosto tanto, se pudesse ser outra pessoa a fazer, eu sou mais rentável a fazer outras, não é? Claro. Por aí. Portanto, é ouvir as pessoas, não é? Claro. É também conseguires nortear dentro da tua empresa quem são as pessoas para determinadas competências. E diz-me uma coisa, e esse departamento de felicidade, esse Chief Happiness Officer, faz parte dos recursos humanos, pode ser um departamento à parte aos recursos humanos. Eu acho que é uma função que está a começar, que obviamente está a aparecer ainda dentro das direções de recursos humanos, em alguns casos não existe formalmente, imagino que com o tempo vai começar a ser cada vez mais uma realidade nas grandes corporações e depois eventualmente as empresas vão começar a copiar o modelo à escala que puderem. Sim, na verdade... Os recursos humanos já deveriam fazer um pouco isso, não é? Sim, e na verdade tu tens... Fazem. Muitas das coisas que se faziam não estavam, era com os devidos nomes. Sim, empacotado da forma certa, não é? Empacotado da forma certa. Portanto, eu acho que aqui é formares alguém
mostrares algumas ferramentas, algumas ideias possíveis de depois serem implementadas para que haja um reforço positivo tão grande dentro da equipa que quando há problemas para resolver, quando há obstáculos para ultrapassar, aquela equipa está tão aliada e está tão motivada pelas tais né, emoções positivas e, portanto, por todo este envolvimento, por toda esta segurança de poderem dizer o que acham, o que querem, quem elas são, que dificuldades tiveram, poderem errar. Na verdade, é uma das coisas que discuto hoje em dia, que é a possibilidade das pessoas poderem falhar. Eu acho que é também poderem ter uma voz ativa, não é? Ou poderem dizer, olha, se calhar eu faço este procedimento da mesma forma há não sei quanto tempo, eu se calhar acho que se acrescentasse aquela peça ou determinada variação, isto podia funcionar, claro, a inovação melhor, ser mais rentável. Não acontece, não é? Se tu não tiveres segurança para as pessoas poderem arriscar. E as pessoas acabam por ter um determinado medo das FIAs, não é? Claro. Não é? Claro que depende das empresas, depende do género, tudo mais. Mas aí, lá está. Esta questão tem que ser, obviamente, passada em primeiro lugar para os managers, que têm que estar muito conscientes de quais são as formas melhores de motivarem as suas equipas. E, por exemplo, coisas muito simples, como imagina começares a semana com um pequeno encontro com a tua equipa, a referenciares os 3 melhores pontos do que aconteceu a semana passada. Portanto, começas a semana com um espírito positivo e a reforçar aquilo que foi bem feito, ou a fazeres, imagina, uma possibilidade de atribuição de um prémio, que seja a quem trouxe a novidade, ou a quem arriscou e trouxe a melhor inovação da semana. Portanto, isto implica, de facto, reconheceres que a pessoa pode contribuir da forma que ela entende. Sim, e acabamos por trabalhar aqui o famoso salário emocional. Claro, não é? Claro. Que hoje em dia nas empresas, e com esta conjectura, cada vez mais difícil fazer aumentos nos ordenados das pessoas, não é? Custo de vida a aumentar, as vidas mais complicadas e tudo mais. Se o salário emocional for compensador... É que aí tens um pau de 2 bicos, porque tens o uso do salário emocional para a tentativa de não aumentar o salário real, não é? O outro salário. A questão é que o salário emocional, agora falo como CEO de uma empresa, o salário emocional também é algo que traz custos para a empresa. Não é? Claro. Tu teres os teus funcionários felizes, dá trabalho, são recursos alocados, é um investimento também de formação, de tempo. Claro. Estás sempre a gastar. Claro. Estás sempre a gastar, não é verdade? É um ponto na balança quando tu decides ficar, porque às vezes podem-te assinar com mais X, não é? Porque na verdade é assim que as empresas ainda hoje em dia, se bem que já muita gente trabalha muito bem o employer branding, não é? Portanto, é a imagem que a empresa passa para o trabalhador. Nós aqui passamos muito por isso. Há muitos funcionários a receberem propostas do mercado, não é? Porque somos referência de certa forma. Claro. E a maior parte das vezes as pessoas ficam mesmo assinando do outro lado com uma proposta melhor, porque as pessoas se sentem bem aqui. Claro. Não é? E, portanto, esse é, de facto, então, o tal lado do salário emocional que te pode fazer a diferença. E que, na verdade, tem muito este peso, não é? De tu escolheres ficar por questões que não são compráveis, não é? Porque tu podes pagar... mas não podes proporcionar o mesmo ambiente, não podes proporcionar a mesma cultura, não podes proporcionar... E achas que nos outros países esta felicidade organizacional muda um bocadinho de Portugal? Olha, há países em que ela está... há vários países em que já existem estes departamentos de felicidade, mas mais do que tudo, eu acho que o que é interessante até, se quisermos falar da questão do país, eu acho que podemos falar de um outro estudo muito interessante, que é o Estudo de Felicidade Mundial das Nações Unidas, que comparam o nível de felicidade dos países. E, portanto, site do nível da organização, porque, como falámos há bocado, a infelicidade é um fenómeno individual. Ponto final. E depois tens as sociedades, países e as organizações que podem ajudar à tua felicidade individual. E, portanto, quando tu escolhes um país para viver, é interessante tu saberes se naquele país tu podes ou não ser mais feliz. Obviamente, dentro daquilo que são os critérios que estão na base deste índex que as Nações Unidas fazem anualmente desde 2012.
em que Portugal não está, na verdade, nada a par daquilo que são os seus parceiros europeus. Portanto, estamos muito abaixo na tabela e, portanto, se eu te disser que tem a ver com várias questões que logo muito facilmente percebemos, quer dizer, o apoio social em Portugal versus, por exemplo, um Norte da Europa, portanto, uma mãe que tem uma criança no Norte da Europa tem 9 meses de apoio para poder ficar em casa com o bebê, o pai também tem, ou seja, há várias questões relacionadas com o bem-estar social, com a liberdade para poderes fazer as tuas escolhas. Portanto, aí é um ponto em que Portugal, na verdade, está bem classificado. O rendimento per capita do país, a questão da corrupção, o nível de corrupção do país é tido em causa neste índice de felicidade. Isso é bom, que temos um país seguro aqui, não é? Claro. E, portanto, há 6 parâmetros. Os ordenados são baixos, mas é seguro. Portanto, na verdade, assim, nós somos prejudicados nesta questão do rendimento per capita, mas há outros pontos que nos fazem ficar. Nós estamos no ponto 56, portanto, somos o 56º em 150 países. E tens, por exemplo, no top 10 desta lista estão 8 países europeus, todos nórdicos, portanto, Noruegas, a Finlândia, que é o país mais feliz do mundo por este índice há uns 5 anos seguidos. Já viste um país que metade do ano está de noite, claro, não é? Claro, é incrível, não é? Portanto, há aqui algumas questões e tens, por exemplo, o país da nossa querida Doris, portanto, Israel também faz parte, acho que é o 9º país mais feliz do mundo. Eles vivem bem. Claro. Na verdade, eles vivem bem. Sim. E pronto, e tem estas questões todas da felicidade muito presentes. Quando tu falas um pouco sobre estas questões nestes outros países, seja nas organizações, seja com as pessoas, eu acho que existe uma maior informação, porque de facto é um tema que é transversal, toda a gente se interessa, mas na verdade não é um tema muito falado, é um tema muito pouco falado. Mas é um tema que o meu amigo fala muito bem e se quiserem chamem-no para falar, que ele está aqui. Claro, vamos falar de felicidade, com certeza. Sempre. Vamos iluminar. Olha, há uma coisa que eu acho que mexe um bocadinho com as pessoas, que faz as pessoas pensar, que faz-nos pensar o que é o nosso propósito, não é? E para tu seres feliz, para seres feliz tens que saber o que é que andas aqui a fazer, não é? Para onde é que tu vais, qual é que é o teu caminho. E algumas pessoas sabem melhor do que outras. Claro. Como é que tu sabes qual é que é o teu propósito? Como é que as pessoas podem saber? Isso é uma coisa que me intriga um bocadinho. Conta-nos. Olha, essa é a questão do milhão, não é? Se eu soubesse essa questão... Talvez eu estou a perguntar, posso perguntar tudo, não é? Claro que podes. Eu vou dizer o que é que eu estudei a respeito, o que é que eu li a respeito. Então, é de facto uma questão muito importante nós percebermos o que é que... Tem muito que se lhe diga, não é? Claro, tu não vês com o manual de instruções, não é? Claro. Eu com um software que diz, olha, vou nascer aqui, vou morrer acolá, vou fazer isto durante a vida, não é? Todos os dias estás sujeito a 1000 escolhas. Portanto, essas escolhas têm que ter a ver com alguma coisa que andas aqui a fazer. Sim. Que só quer saibas ou não saibas, não é? Andas mais perdido ou menos perdido. Claro. Mas então, como é que nos encontramos no meio disto? O propósito, olha, uma boa possibilidade é tu perguntares ao teu melhor amigo, portanto, se o encontrares, podes-lhe perguntar. Portanto, isto é uma questão para tu fazeres a 3 melhores amigos e lhe perguntares o que é que tu lhes acrescentas na vida deles. E eles vão-te respondendo, não é? Isto, aquilo, e tu vais dizer, não, mas isso outras pessoas também podem. E quando tu começares a ouvir o que é que tu és naquela vida daquela pessoa, pessoas com quem não tens qualquer tipo de barreira, tu vais começar a perceber que há uma palavra ou outra que te vai marcar, que te vai tocar. E tu vais percebendo que essas palavras falam sobre ti, de facto. E o que é que tu acrescentas na vida das pessoas, daquela pessoa, daquele teu amigo. Já fizeste exercício? Olha, para ti, ou não? Por acaso não o fiz com 3 pessoas, fiz com 2 pessoas. A terceira pessoa vou fazer agora contigo. Okay. Portanto, o que é que tu achas que o Luís Rebola, como teu amigo, te traz? Porque, na verdade, quando um dos teus melhores amigos te responde a estas perguntas, começa a dissecar de alguma forma o teu valor. Portanto, tu realmente és uma pessoa que enriqueces muito a vida dos outros no sentido espiritual, no sentido de quase que se pudesse dizer que tu, de certa forma, para além de companheiro, és um guia. Eu acho que seriam qualquer coisa como estas palavras, não sei. Tenho muita coisa para dizer sobre ti, mas que tu és sempre um poço de ensinamentos, de novas perspectivas,
primeiro que tudo, não há uma conversa contigo que nós consigamos falar só de banalidades do dia-a-dia, não é? As primeiras banalidades estão no primeiro minuto e a seguir começamos a aprofundar ao sentimento, aquilo que eu senti daquela forma e do outro e da outra e daquilo, de mais, não é? Passamos a vida a falar das emoções e dos sentimentos. E às vezes coisas que nós temos vergonha de dizer aos outros, não é? Sentimentos que estão quase no nosso subconsciente, mas começam devagarinho, passam, e tu és essa pessoa que permite a abertura dos outros, não é? Portanto, eu acho que tens de certeza um dom para ajudar as outras pessoas. Isso, repara... Foi de encontro ao que os outros disseram ou não? Não, foi. Na verdade, o que eu leio daquilo que tu me dizes é, por exemplo, esta questão do guia. O guia é, na verdade, uma das coisas que hoje em dia faço com as pessoas. Portanto, o que é o coach? O coach é alguém que vai guiando-te de um ponto A para um ponto B. Portanto, seja ele qual for o ponto A e seja ele qual for o ponto B. Portanto, esta questão de tu poderes ser a pessoa que ouve o outro, questiona e te guia no sentido de abertura de horizontes, de trazer ideias, referências para tu refletires, para tu poderes pensar e poderes analisar-te e poderes crescer. Sim, eu vejo-me nesse papel. E, portanto, este é um bom exercício para fazer, assim, com 3 pessoas com quem tu estás muito à vontade e que tu forças para que a pessoa continue a dizer mais coisas e que tu começas a recolher esta informação. Obviamente que nós próprios podemos ter noção também dos nossos potenciais de várias formas, não é? Portanto, há diversas formas. Por exemplo, aquela forma simples que nós falamos muitas vezes, a questão da numerologia, que te dá logo uma panóplia de potenciais e desafios de quem é aquela pessoa, e portanto tu começas por perceber que se esta pessoa, a pessoa que tem um destino 8 ou tem um destino 7, já tem aqui uma quantidade de coisas que podem ser um bocadinho dentro do propósito dela, não é? Ou é agregador, ou é comunicativo, ou é um comunicador, ou é... Enfim, e portanto tens aqui algumas referências. Depois há um teste que eu acho que é muito interessante, que é um teste que se chama Forças de Caráter. O teste das Forças de Caráter está num site americano do instituto chamado VIA Institute.org, acho eu que é .org. E portanto, quando podes pôr teste de Forças de Caráter, e esse teste é um teste também da psicologia positiva, também foi o pai da psicologia positiva que com outro fez este teste, que no fundo pretende encontrar dentro do teu perfil as tuas... Portanto, há 24, ele estabelece 24 forças de caráter que são válidas para toda a gente e todos nós temos, em alguma percentagem, essas 24 forças de caráter. E daquelas, há 5 que são as mais tuas e que no fim deste teste te aparecem como chamadas forças de assinatura. E, portanto, aí tu também podes começar a entender o que é que são áreas tuas. Boa. Não é? Podemos fazer isso online? Podes fazer online, sim. Okay. Está aí no via.org, mas pões teste de forças de caráter. É muito interessante. Sim. Isso é algo que tu fazes aos teus coaches, não? Sim, faço quando há esta dúvida, quando há esta questão, normalmente muito no início. É uma dúvida que as pessoas com certeza têm. Claro, também é bom para eu os conhecer. Portanto, é um autoconhecimento e é para mim também um conhecimento da pessoa que me apareceu. Eu, por acaso, um business coach com quem eu tive há uns tempos, ele fez-me isso logo na primeira consulta, ele mandou-me escolher, tipo, não sei quantas palavras, deve ser esse teste. Sim, é possível. Eu penso que ela até está em inglês, acho eu. Era em inglês, na verdade era em inglês. Ponto. Há muitas pessoas que ainda são resistentes à terapia, ao coaching, poucas, mas há pessoas que não precisam disso para nada, estou bem assim, pessoas que têm medo de se conhecer. Não é? Sim. E medo de... Porque nem sempre é fácil, não é? Claro. Olha, eu acho que todos temos esse medo e a mesma pessoa ao longo da vida também vai tendo fases diferentes. Olhando de novo para mim, porque é o exemplo mais fácil que consigo recorrer, eu também, há muitos anos atrás, quando decidi fazer pela primeira vez, estava muito renitente e achava que não ia acrescentar nada e, portanto... Tens de estar aberto também para isso e tens de querer. Claro. Eu acho que chega a um ponto em que, quando a dor, portanto, só mudas por dor, portanto, quando a dor, claro que atinge um nível em que já é insustentável, tu de facto vais à procura de ajuda e portanto... tem um pouco desta no fundo,
deste limite. Portanto, quando não consegues lidar com ela sozinho, com uma dor, com um trauma, com uma coisa, e vais atrás. Que nos acontece a todos. Claro. Mesmo. Sim, é uma situação limite. O que é que nós podemos ter? Assim, as vidas das pessoas estão cada vez mais corridas e muitas vezes talvez as pessoas não tenham os tais projetos todos de felicidade, tenham projetos de trabalho e metam o trabalho à frente de tudo, a família, isto e aquilo, mas as tantas nem param para pensar, não é? O que é que pode acontecer na vida de alguém que pode despertar para... Como é que uma pessoa pode despertar o caminho para a felicidade, ter uma vida normal, atualmente, e não estando completamente feliz? Não sei se me vais explicar bem. Uhum. Ok, como é que tu numa vida normal te podes começar a preocupar com os teus níveis de felicidade, os teus níveis de bem-estar, não é? Como é que pode haver aqui um wake-up call? Olha, não entrando pelos caminhos da meditação, porque eu acho que as pessoas também que são muito ocupadas e que têm vidas muito ocupadas e que têm, obviamente, muitas responsabilidades, porque têm equipas e têm filhos em casa à espera e têm, enfim, vidas de facto difíceis para poderem tirar X minutos por dia para poder meditar. Acho que podes fazer alguns exercícios que te podem ajudar a refletir sobre a tua vida. Imaginar-te no fim da tua vida a escreveres uma carta sobre como foi a tua vida. E portanto, quando contas a história da tua vida, acho que podes acordar um pouco e perceber se que de facto quiseres entrar dentro desse personagem, que realmente faças isso com muita profundidade e com muita dedicação, tu possas perceber que não queres que aquele percurso, na verdade, tem os dias contados e queres fazer mais coisas e queres deixar mais marcas e há coisas que te faltam fazer e que não podes esperar pelo dia do fim, porque eu acho que essa é daquelas coisas que me dá medo, no dia do fim pensar, não fiz isto. Não quero chegar a esse... Obviamente o dia do fim vai existir para todos, mas não quero ter muitas sensações de não cumpridas, de não arrisquei, não fui atrás. Não... E antes desse dia do fim chegar, porque esperemos que ainda faltem muitos anos para tu ajudar as pessoas e trazer as coisas boas a este mundo, o que é que neste momento da tua vida te faz mais feliz? Ao contrário de tudo o que diz a psicologia positiva, ao contrário de tudo o que dizem os modelos do Martin Seligman e dos outros que teorizaram sobre a felicidade, neste momento estou numa fase em que o isolamento me está a dar um conforto. Eu estou numa fase de saída da cidade, não é? E de mergulho no campo profundo e, portanto, está-me a dar imenso prazer ter esta experiência, que obviamente sei que também terá uma duração, portanto não posso imaginar se calhar viver 20 anos a olhar para as ovelhas. Portanto, a minha casa está virada para um campo e as ovelhas vêm todos os dias e eu adoro olhar para elas e brincar com elas. E agora é o encontro contigo próprio. Claro, de facto, é o teu tempo. É o meu ano 7, é o meu ano de mergulho, que obviamente é contrabalançado com as minhas pessoas, com as minhas histórias, porque sou apaixonado por pessoas e por histórias de pessoas. E portanto tenho isso, e quando eu desligo o computador e a pessoa foi e eu faço o floral e pronto, e aquele caso para aquela semana está resolvido, eu depois estou a curtir o meu silêncio, esta minha volta às origens. Está-me a dar gozo isto nesta fase, sim, mas como te disse, não sou de ficar... Sim, mas já sabemos que isso tem os dias contados. Sim, também terá o seu timing, como o Porto teve, como Lisboa teve, como São Paulo teve. Mas só não vais para muito longe, está bem? Tá. Olha, muito obrigado. Obrigado muito também. Obrigado por este bocadinho, por esta conversa tão íntima e afinal de contas é um prazer enorme poder falar contigo também com câmaras e com microfones para mostrar que existe um homem especial que pode acrescentar muito na vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço também. Obrigado. Gosto muito de ti. Também.